Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade no canal da Associação dos Geógrafos Brasileiros, seção local Caicó, Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Iaponi Rodrigues Galvão, professor do Departamento de Geografia do SERES UFRN, também localizado aqui em Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. Caicó, que fica situado a aproximadamente 270 quilômetros de Natal, no centro-sul do Rio Grande do Norte, uma região conhecida historicamente como Seridó Potiguar, e também fica localizada a cerca de 400 quilômetros da capital cearense, Fortaleza, e a cerca de 400 quilômetros da capital pernambucana, Recife. Dita essa localização espacial de onde estamos, né, de onde estamos falando nesse momento, Caicó, vamos agora percorrer esses 400 quilômetros aqui virtualmente e conversar com o nosso grande colega, o professor Francisco Ale Martins Soares, que é licenciado em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, perdão, no campus Quixadá, e o professor Francisco Ale Martins Soares também está fazendo seu mestrado nesse momento no programa de pós-graduação em Geografia, o Propigel, da Universidade do Estado do Ceará, inclusive programa que eu fiz a minha formação em um momento da minha trajetória acadêmica, meu doutoramento foi nessa valorosa instituição. Um abraço a todos os colegas que fazem a geografia da Universidade Estadual do Ceará, inclusive os colegas da AGB Fortaleza também, que estão sempre presentes conosco nas lutas aqui da AGB Caicó. E o Francisco Chiarli, além disso, também faz parte, né, membro diretivo, melhor dizendo, da atual gestão da AGB Caicó do biênio 2025-2027. Então, o Francisco Chiarli, ele está atuando em várias frentes, né? É professor da educação básica, é licenciado em geografia, está fazendo seu mestrado nesse momento na Universidade do Estado do Ceará, no programa de pós-graduação em geografia, e vai trazendo um tema muito importante para a geografia como um todo, e que é um tema que, inclusive, tem importantes articulações com outras áreas do conhecimento científico, como as políticas públicas, as ciências sociais, a antropologia, a filosofia, a história, que é o tema alusivo a patrimônio cultural como recurso político na luta pelo território. E aí o Francisco Chiarli vai trazer esse tema importante e que, antes de passar a palavra para o Francisco Chiarli, já desde já agradecer a presença do nosso professor Francisco Chiarli, também dizendo a importância e da necessidade cada vez maior que as discussões ligadas à geografia cultural precisam, portanto, aparecer, né, nos debates da geografia brasileira como um todo. A gente percebe que ainda há algumas lacunas nesse debate que elas precisam ser cada vez mais aparadas. E a gente espera que em atividades como essa, né, que nós estamos hoje humildemente aqui desenvolvendo, nós possamos contribuir ainda mais para isso. Antes de continuar e passar a palavra para o Francisco Chiarli, avisar também os colegas que as inscrições e as certificações também estão aí na tela, é só seguir esse link, evem3.com.br/AGB Patrimônio Cultural traço 769697, repetindo, evem3.com.br/AGB Patrimônio Cultural traço 769697 e faça as suas inscrições para obter suas certificações nessa importante atividade que nós estamos realizando hoje. Então, Yarley, sem mais delongas, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui no canal da GB Caicó. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Bom, eu que agradeço o convite, né, do professor Iaponi, de falar desse tema tão importante sobre patrimônio cultural e as relações geográficas, né? Então, eu sou mestrando em geografia aqui pela UES, né, fui licenciado pelo IFCE, como o professor já falou. Então, agradecendo novamente, né, esse convite para falar sobre esse tema, né, da abordagem geográfica do patrimônio cultural. É interessante falar, primeiramente, o tema do patrimônio ele já vem sendo, nas últimas décadas, bem debatido, né, na ciência geográfica brasileira e em alguns países pelo continente europeu, né, sobretudo pelos grupos de estudo na Unicamp, coordenado pela professora Tereza Paes, e o professor Rafael Winter Ribeiro, lá da UFRJ, também tem desenvolvido perspectivas políticas, culturais, né, territoriais, nessa abordagem do patrimônio cultural. Então, o patrimônio recente a sua inserção
nas abordagens das ciências geográficas. Então, esse tema que eu trago hoje aqui para a gente debater, discutir e refletir, ele é muito importante porque ele traz essa característica, né, geográfica do patrimônio cultural, a importância de pensar o patrimônio cultural a partir da geografia e suas relações com o território, né, com o lugar, com a paisagem, com a região, né, com os conceitos geográficos. Né. Então, essa apresentação é intitulada Patrimônio Cultural como Recurso Político na Luta pelo Território. Então, o objetivo aqui é fazer com que nós podemos pensar o patrimônio como um recurso, né? Um recurso político para comunidades, especialmente, né? Comunidades essas invisibilizadas pelas políticas patrimoniais. Também vai ter outras abordagens do patrimônio cultural como recurso político, né? Em questões de países, né? Sobretudo, especialmente uma pesquisa feita pelo professor Liceu Cadena da UFC, né? Que fez no seu doutorado uma pesquisa sobre o patrimônio cultural como recurso geopolítico, né? Não no país Cabo Verde, na África, né? Então, como o país, né? Um país, né, utiliza o patrimônio como recurso para angariar, né, recursos financeiros e atrair investimentos e turismo. Então, essa tem outra perspectiva. Nessa, especialmente, que nós vamos abordar aqui hoje, sobretudo a partir de comunidades, né, tradicionais, né, bairros populares, né, grupos culturais que foram invisibilizados ao longo do tempo por uma perspectiva mais restrita do patrimônio cultural. Então, essa abordagem especificamente é sobre isso. Então, logo de início, nós temos aí três imagens interessantes para pensar o patrimônio. Né? Um, do lado esquerdo, o ciclo do boi, né, das lendas e magias de São Luís do Maranhão, patrimônio material, né, já reconhecido, e no centro, a comunidade do Cedro Novo, no município de Quixadá, estado do Ceará, né, localizada nas margens do Açude Cedro, né, dois geossímbolos, né, o Açude Cedro, patrimônio cultural brasileiro, tombado em 1984, e mais adiante eu vou apresentar essa comunidade, como ela, né, buscou se empoderar e utilizar o patrimônio como recurso político. Né? Especialmente, eu vou dar como exemplo a perspectiva dessa comunidade, que foi o meu objeto de estudo na graduação. E a última imagem aqui do lado direito, né? A ponte metálica de Quixeramobim, um patrimônio ainda considerado por muitas pessoas, mas que ainda não é tombado como patrimônio cultural, né, brasileiro, né, e sem alguma proteção. Então, para iniciar essa discussão do patrimônio cultural, é importante ir além, né, e buscar a gênese do discurso do patrimônio, como que começou-se a pensar o patrimônio cultural no mundo. Né? Porque mais adiante eu trago, né, como esse conceito chegou ao Brasil. Então, sobretudo, o conceito de patrimônio, no início, ele tem uma característica, né, eurocêntrica, né, sobretudo a partir da Europa, especialmente a França, a partir depois da Revolução Francesa, né, algumas pessoas, né, alguns grupos organizados vão buscar, né, preservar alguns resquícios da nobreza como patrimônios da França, né, como símbolo da identidade do povo, né, símbolo nacional. Era um contexto de efervescência, né, do início da criação do Estado-nação, né, estava surgindo aí as primeiras questões do Estado-nação. Então, o patrimônio nessa época, né, nesse período, ele surge exatamente como para unificar o povo, né, como símbolo da identidade nacional, para fortificar exatamente o Estado-nação que estava ali surgindo naquele período, né, especialmente na França, né, inicialmente pós a Revolução. Interessante pensar também que em Roma, né, Roma ela é uma cidade histórica, né, do Império Romano. E é interessante pensar que a francesa historiadora e arquiteta das formas urbanas, Françoise Chouet, ela fala que Roma eram resquícios, né, camadas
de cidades. Pois, vinham guerras e devastavam a cidade, depois reconstruíam em cima da outra e assim sucessivamente. Então faziam-se camadas de cidades na mesma Roma. Então, na época da queda do Império Romano, né, foram destruídos alguns templos daquele período para fazer calcário, para fazer cal, fazer material que fossem construídos outros monumentos. Né? Então, Roma ela é uma espécie de camadas, superfícies de camadas de história muito importante. Mas o conceito de patrimônio vai surgir exatamente na França, né, a partir desse contexto do Estado-nação. Né? Então, o Gonçalves, né, ele vai falar sobre a retórica da perda. O que seria essa retórica da perda? Então, como na França, né, após a Revolução Francesa, as pessoas estavam preocupadas de que aqueles patrimônios, aqueles monumentos, eles se perdessem. Então, criou-se a narrativa de que iam se perder esses patrimônios, então era necessário tombá-los, né? Não tombá-los como é hoje, mas preservá-los para que fossem símbolos da identidade francesa. Então, criou-se, nessa perspectiva da França, a retórica da perda, né? Uma perda que aquele bem ia se perder e ia se acabar. Então, houve na França, de início, logo no século XIX, a criação de leis para proteger esses monumentos históricos, né, que serviriam de símbolos dessa identidade nacional. Então, naquele período, as igrejas, os palácios, né, quebrados pela Revolução, foram os monumentos, os patrimônios que foram especialmente preservados ali. Então, havia aí uma característica, né? Eu vou falar mais adiante. Então, tem aí, você vê nessas imagens abaixo, né, as igrejas, né, o Monte São Michel, né, e essa ponte aí também com a arquitetura da época. Então, esses foram os monumentos, os patrimônios preservados de início, né, valorizados como bens de toda a nação. E aí parte dessa característica da questão do monumento, a monumentalidade. Né? Especialmente a francesa Françoise Chouet, ela vai falar sobre essa questão da alegoria do patrimônio, como se criou-se essa alegoria do patrimônio. Então, ela vai falar sobre os monumentos históricos da França, de Roma, da Grécia também. Então, em 1837, na França, cria-se a primeira comissão, né, dos monumentos históricos, para que efetivasse exatamente, se institucionalizasse essa preservação dos patrimônios da França. Então, especialmente, vai haver 3 categorias de monumentos históricos, especialmente aquelas, né, remanescentes da antiguidade, né, edifícios religiosos, especialmente por conta do grande poder da Igreja Católica, e alguns castelos, como mostrei agora na imagem, né, o Monte São Michel, os castelos franceses. Então, ela fala que após a Segunda Guerra Mundial, esses bens, eles duplicam, exatamente por causa dessa questão da retórica da perda. Então, como havia na Europa, né, sucessivas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, preocupou-se nessa questão de preservar esses bens, esses patrimônios, por medo das batalhas, né, dos conflitos, destruísse aqueles prédios. Né? Então, após a Segunda Guerra, duplicaram-se esses bens preservados. Então, havia também, né, houve, após a Segunda Guerra Mundial, um tratado entre os países bem interessante, que eles não poderiam, né, poderiam acabar com a cidade toda, mas eles teriam que preservar os monumentos históricos que o país considerava. Por exemplo, a França, eles não poderiam atacar o Monte São Michel ou alguns palácios preservados, porque aquilo era um patrimônio. Então, havia esse tratado naquela época, né? Especialmente para proteger esses bens. Ou seja, destruiria toda a cidade e ficaria ali só aqueles bens considerados como patrimônios, monumentos. Né? Então, logo após, né, sucessivamente, ao decorrer do tempo,
houve a ampliação, porque se considerava apenas o individual, né? Ou seja, apenas um prédio, o único prédio ali seria o monumento. Ao passar do tempo, ampliou-se essa concepção e começou a considerar os aglomerados urbanos. Então, conjunto de edificações, por exemplo, como a gente tem hoje o Centro Histórico de Recife, de Salvador, de São Luís, que é preservado e tombado. Não é um conjunto em todo. A partir dessa perspectiva, começou-se a integrar, ampliar o conceito de patrimônio para um conjunto, e não só uma única edificação. Então, especialmente, nós vamos perceber, né, como esse conceito de patrimônio vai se tornar tão eurocêntrico, porque a primeira conferência, né, a primeira conferência para a conservação dos monumentos históricos, que ocorreu em Atenas, só participaram europeus, em 1931. Né? Então, essa era uma perspectiva exclusivamente europeia. Né? Somente a partir de 1964, na conferência realizada em Veneza, é que vai haver a participação de países de outros continentes, como a Tunísia, o México e o Peru. Né? Especialmente porque o México vai ter vários monumentos, né, os monumentos dos astecas, e no Peru, né, a questão dos incas, né, aqueles monumentos incas, sobretudo ali em Cusco, né, naquela região toda já conhecida. Então, incluiu-se esses países para que eles pudessem participar e preservar esses monumentos. Né. Interessante pensar também que a China, ela ignorava essa questão dos monumentos históricos, né, seu território. E só a partir de 1970 é que ela vai começar a explorar sistematicamente seus monumentos, né? E vão vender para o turismo e fazer toda aquela questão da preservação como símbolo do país. Então, feita essa contextualização do monumento, né? Então nós vamos compreender como é que surge essa questão do patrimônio cultural. Ele surge exatamente pelo seu caráter material, né? Então, é exclusivamente material, né? De construção, pedrical, como falam alguns autores. Né? Então, como esse conceito ele chega no Brasil? É interessante pensar porque na França era um momento de efervescência, né, de queda da monarquia absolutista, e esse conceito chega no Brasil a partir de 1930, no período Vargas, né? Outro período interessante, porque vai começar ali a Vargas, conhecido nacionalmente por suas ações, né, de institucionalização do Estado brasileiro, né, questões, criação de órgãos, né, para desenvolvimento territorial do país, né, e aí o Vargas cria, né, começa, né, nesse período, a partir de 1930, a institucionalização do patrimônio cultural no Brasil, né, exatamente copiada a ideia da França de promover e contribuir à identidade nacional. Então, a partir de 1937, né, o Mário de Andrade, esse rapaz aí da esquerda, ele escreveu um anteprojeto que desenhou as regras de proteção no país. Então, a partir da criação do ISFAM, né, que hoje a gente conhece como IFAM, saíram-se pelo Brasil, pelo território brasileiro, alguns técnicos, né, especialmente modernistas da época, né, período modernista, arquitetos, engenheiros, né, especialmente paisagistas. Esses eram os principais, o corpo técnico do órgão institucional do ISFAM naquela época. Então, saiu-se pelo Brasil catalogando bens que pudessem ser preservados e tombados como bens de reconhecimento nacional, que simbolizava a cultura brasileira. E nesse período, principalmente no início do século XX, né, no decorrer do século XX, né, a maioria dos bens tombados no Brasil, reconhecidos como patrimônio culturais, foram bens materiais, né, especialmente os casarões coloniais, cidades históricas como Ouro Preto, né, com a sua arquitetura colonial da época do ouro, né, e outras cidades e prédios do período do Império. Também foram esses os bens, os aspectos valorizados que simbolizavam, né, que o IFAM naquela época tentava construir essa identidade nacional a partir desses monumentos. Então,
o século XX, especialmente nesse início, priorizou-se exatamente a forma material, como era na França, né? O monumento, a estética, a monumentalidade, né? A arquitetura e a engenhosidade humana. Então, só pensar nessa perspectiva já exclui vários patrimônios, né? Vários contextos culturais dos povos que foram, né, marginalizados nesse período, especialmente as religiões de matrizes africanas, outras culturas mais consideradas comuns para os técnicos do IFAM naquela época. Então, só em 1988, eu vou já falar sobre isso, que vai se criar a questão do patrimônio imaterial, né? Mas especialmente no início, né, tornou-se uma questão mais material. E aí, o decreto-lei institui o tombamento, né, composto por livros do tombo, né? Livro do tombo, uma ideia portuguesa também, outra questão, né, outra cópia de Portugal. Então, o Brasil ele gosta muito de copiar, né, os europeus. Então, por isso que a gente tem tantos problemas, conflitos que não dialogam com a nossa realidade diversa, né? Então, o foco foi no barroco e nas cidades históricas, né? Como já falei no início, né? Priorizou-se as igrejas barrocas e as fortificações, Ouro Preto e Diamantina, especialmente. Aí você pode perceber, né? O pessoal do Rio Grande do Norte já vai identificar os fortes dos Reis Magos em Natal, né? Uma fortificação. Igreja de Ouro Preto, Centro Histórico de Recife, o Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho, né? O conjunto arquitetônico. Então, o foco era a materialidade, né? Então, como eu falei, o corpo técnico do IFAM era composto pelos engenheiros, arquitetos, paisagistas, que criou-se exatamente o que a Laura Jane Smith, arqueóloga australiana, ela vai chamar de discurso autorizado de patrimônio, que é um discurso construído pelos experts do patrimônio, que eram esses técnicos. E eles tinham, né, a retórica, as narrativas de conceber um determinado bem como patrimônio cultural de uma nação. Então, ela critica essa questão do discurso autorizado. Esse discurso autorizado, ele reverbera até hoje, né, pasmem, nas instituições de patrimônio, quando o IFAM vai patrimonializar alguma coisa, né? Então, pensar como um técnico, ele tem que valores ele considera para tombar determinado bem, né? Seja bens materiais ou imateriais. Então, o discurso autorizado de patrimônio, ele criou-se a partir dessa perspectiva desses técnicos que, na maioria das vezes, não dialogam com as pessoas que vivem o patrimônio, né, o lugar. Então, eles, né, tinham esse poder, têm até hoje, de tombar determinado bem como patrimônio histórico, né, do país, do Brasil, especialmente. E aí a renovação em 1988, né, com a Constituição. Amplia-se o conceito de patrimônio, né, incluindo exatamente as questões que eram desvalorizadas pelo IFAM. Então, as culturas, né, afro-brasileiras, as questões dos imigrantes, né, as culturas imigrantes, né, e os indígenas. Né? Então, as nossas raízes culturais, baseadas nesses povos, nessa diversidade de misturas étnicas, elas começam a ser incorporadas e ganhar notoriedade dentro do IFAM. Então, vai se tornar aí, começar a se criar os patrimônios imateriais. Né? São bens imateriais que não vão ser tombados, eles vão ter outra denominação, eles vão ser registrados. Então, ao contrário do patrimônio material, os bens imateriais eles vão ser registrados. Então, alguns exemplos aí, o acarajé, culinária baiana, afro, né? O frevo, né? Recife, Pernambuco, a capoeira da identidade afro-brasileira. Então, pensar esses patrimônios imateriais, as danças, festas, né? Romarias, né? Culinária, forma de expressão, né? Saber fazer um objeto, artesanato, tudo isso vai começar a incluir agora na patrimonialização de bens. Então, partindo agora os impactos dessa visão eurocêntrica de patrimônio. Essa visão eurocêntrica ela trouxe hoje conflitos e problemáticas vinculadas a esses usos e as possibilidades do patrimônio. Por quê? Porque o processo de patrimonialização
em grande maioria, ele é verticalizado. Ele é de cima para baixo. Ele não dialoga com as comunidades, com as pessoas, com os povos, com os grupos culturais. Então, por exemplo, tomba-se determinado bem, não inclui aquelas pessoas como sujeitos que integram aquele patrimônio, que vivem ali há muito tempo. Então, o território ele é hoje mais valorizado, né? Se integrar bens culturais e patrimoniais, né? E esses bens eles servem para, exatamente, como uma narrativa de angariar recursos, promover o turismo, né? Turismo predatório, não que o turismo seja algo ruim, mas o turismo predatório, né, que não considera a vida, as comunidades, a vida comum, né? Traz segregação, muitas vezes. Em alguns casos urbanos, né, nas metrópoles, por exemplo, Belém, São Luís, causa gentrificação. Né? Por exemplo, o centro histórico. As coisas começam a encarecer, os aluguéis, né, os serviços, e as pessoas têm que sair, porque não conseguem mais viver naquelas condições socioeconômicas. E invisibilizam as comunidades tradicionais muitas vezes. Né? Então, algumas questões. Patrimônio para quem? Né? Para quem? A quem serve este patrimônio, na verdade? Né? E aí, passando agora na próxima, nessa segunda etapa dessa apresentação, nós vamos partir para a questão do patrimônio como recurso. Mas, fazendo uma pequena introdução sobre o objeto dessa pesquisa, dessa apresentação, especialmente para fazer essa comparação, nós vamos ter uma paisagem monumento no sertão do Ceará, o açude cedro tombado em 1984 pelo IFAM. O açude cedro ele é marco da política de açudagem no Brasil, né? Ele foi idealizado ainda no Império, após a seca de 1877, de 1787, 78, 79, uma grande seca que causou milhares de mortes nessa região que ainda não era o Nordeste, né? Era o Norte. Então, o governo imperial se preocupou-se e determinou a vinda de comissões para buscar áreas para construção de barragens. E aí chegaram em Quixadá, em meio aos Estelbergs, e idealizaram, projetaram a barragem do Açude Cedro, né, em 1888, e começou-se o projeto. E o açude só foi inaugurado em 1906, né, mas nós não vamos entrar nessa perspectiva, mas só para evidenciar essa característica histórica, né, do açude. Então, houve a divisão de lotes para algumas famílias quando o açude estava construído. Né? Essas famílias poderiam desenvolver agricultura, pesca e outras atividades. Então, os aspectos considerados valorizados pelo IFAM na época do tombamento também foram, né, como na Europa, como no início de 1930, a engenhosidade, a monumentalidade, né? Especialmente a engenhosidade da barragem e uma associação com a paisagem natural. Então, aqui, nessa perspectiva, a gente vê, né, que a paisagem ela aparece como apenas um adicional para o tombamento. Mas o que é o mais valorizado é a engenharia. Né? E diante desse contexto, né, de paisagem ímpar, singular do semiárido, tem aí a criação, né, de alguns projetos em andamento. Tem um projeto de um geoparque titulado Sertão Monumental, e também o açude cedro foi indicado em 2015 a entrar na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Né? Então, ele está ainda, desde 2015, indicado, mas ainda não conseguiu esse título. Né? Então, são dois projetos modernizantes, né? E, de certa forma, impactam a vida, estão impactando, vão impactar a vida das comunidades que vivem ali. E se não tiver um diálogo, né, uma escuta, a compreensão da vida dessas pessoas, vai haver exatamente conflitos, tensões, como já ocorreu em 2023. Então, a imagem aí que mostra esse aspecto dessa beleza da barragem associada à paisagem natural dos monólitos com a Pedra da Galinha-Choca ao fundo. Então, um misto, né, do contexto histórico, natural, né, paisagístico,
desse bem patrimônio cultural brasileiro. Então, a partir dessa perspectiva eurocêntrica, busca-se uma ressignificação do patrimônio cultural. Então, a patrimonialização de um objeto, né, ou manifestação cultural, ela pode ser expressa e pode ser entendida como um processo de seleção e sistematização de determinados aspectos da cultura. Então, essas políticas públicas desiguais, da preservação do patrimônio, nessa trajetória, elas trazem essa perspectiva de conflitos. Elas trazem esses conflitos, porque não entendem a dinamicidade da área do lugar. Então, a Simone Sifoni, professora da USP, né, ela busca subverter o patrimônio cultural através da metodologia do inventário participativo do patrimônio cultural. O que é esse inventário? Né? Vamos falar um pouco mais. Aí, do lado esquerdo, coloquei aí o Manual de Educação Patrimonial de Inventários Participativos do IFAM, né, que é uma metodologia criada que busca exatamente inventariar conjuntamente com os sujeitos o patrimônio cultural. Então, ao invés de ser os técnicos do IFAM, né, com sua concepção de mundo, de visão, as pessoas vão participar ativamente e elas que vão dizer o que vai ser tombado, o que vai ser patrimônio cultural. Então, o Inventário Nacional de Referências Culturais, lançado em 2000, ele sistematiza esses dados e ele tem esse caráter participativo para registrar o patrimônio cultural. Então, o que é o inventário, né? O inventário é uma metodologia, né, que diz respeito à noção de referência cultural. Então, busca-se, no inventário, catalogar as referências culturais a partir do que as pessoas indicam, apontam, e o que é importante para elas naquele lugar. Especialmente, no Açude Cedro, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, quando nós fizemos o inventário participativo na comunidade do Cedro Novo, que é lá as margens do Açude, né, houve algumas categorias, né, de referências culturais, como lugares, objetos, forma de expressão, dentre outros, e essas pessoas iriam indicar o que se encaixaria nessas referências. Então, as referências culturais, elas são, né, popularmente chamadas de raiz de uma cultura. Então, são os sentidos que fazem presente na vida das pessoas. Então, o inventário ele faz esse mapeamento participativo, né, na realização da escuta e interlocução dos territórios. Então, tem aí 4 etapas de procedimentos. Né? A primeira, que nós fizemos lá em Quixadá, foi a formação da equipe. Né? A segunda etapa foi o levantamento preliminar da área, né? Conversa com os moradores, né? A identificação do nosso recorte. E a terceira etapa, a identificação e a documentação das referências culturais, a partir da escuta das pessoas. E a última etapa é uma devolutiva aos grupos sociais, né? Porque a gente tem que mostrar o que já estamos fazendo com esses dados, né? É uma devolutiva muito importante. Então, o inventário em ação na comunidade de Cedro Novo, ele veio a partir de 2023 na perspectiva de uma remoção das famílias que moravam ali, dentro daquela área patrimonializada, né? Um processo de reintegração de posse, especialmente movido pelo DENOX. Então, famílias que estavam ali desde 1907, né, que o próprio DENOX, né, dividiu os lotes e as colocou ali. Então, hoje eles são vistos como invasores, né, e não fazem parte desse patrimônio. Né? E as políticas patrimoniais, atualmente, elas não protegem as pessoas. Elas não estão protegendo e nem salvaguardando nem o próprio bem que está em pleno abandono. Então, houve esse contexto de conflito, né, de ameaças, numa comunidade que fica entre 2 geossímbolos, né? Fica no meio dessa paisagem, né, do açude e da Pedra da Galinha Choca. Então, essas pessoas, elas têm uma relação intrínseca com os corpos hídricos e com a paisagem granítica dos monólitos de Quixadá há mais de um século, né? Porque já fazem aí mais de 100 anos, né, a construção do açude. Então, essas pessoas estão lá desde essa época. Não eles, mas os seus antepassados. Então, eles desenvolveram ali uma cultura, um modo de vida específico naquela área, né? Então, desenvolvia-se a pesca, a agricultura e a pecuária, né, nesses lotes.
eles estabeleceram uma relação com o semiárido, né, uma relação de convivência, né, considerando, inclusive, as políticas normativas de ocupação do território do DENOX, porque o DENOX ele recebia anualmente a taxa dessas famílias para ocupar e desenvolverem as atividades naquela área. Então, não era nada de gratuito, né? Pagava-se uma taxa. Então, o inventário participativo nessa comunidade, ela surge com a possibilidade, né, para os moradores se reconhecer também como um patrimônio, né, e reconhecer as suas atuações, as suas práticas culturais, a sua vida, como também integrantes daquela área, daquele lugar. E eles também se incluem como patrimônio Quixadá, porque eles desenvolveram, né, atividades, práticas culturais específicas naquele contexto singular. Então, a patrimonialização da Açude Cedro, ela foi bem excludente, porque ela não dialogou com essa comunidade e com as demais que viviam em torno, né? Então, o inventário, ele busca, né, exatamente, né, ensejar a visibilização dessas pessoas, né, para que elas sejam consideradas relevantes para a conservação e gestão desses bens culturais ou naturais. Então, ele contribuiu, e ele contribui para essas pessoas na luta pela permanência. Então, o patrimônio aí entra nessa perspectiva como um recurso político, porque ao se compreender como um patrimônio também, né, compreender como suas práticas se integram àquele bem, não só a forma, a materialidade, que essas pessoas reconheçam e possam falar, oh, nós também somos patrimônio, nós vivemos aqui e nós ajudamos a conservação e desenvolvemos práticas culturais que são importantes, porque faz parte da memória das populações, inclusive porque o patrimônio ele é para as pessoas. Né? Por isso que ela pergunta, patrimônio para quem? A quem ele serve? Então, nessa imagem eu coloquei aí, você pode observar como é o contexto da comunidade. Ela fica no sopé dos conjuntos de monólitos, né? Dos albergues, e a galinha choca ao fundo, e ali a margem das águas do açude. Então, a vivência nessas comunidades ela é muito específica, muito singular. Elas estão extremamente associadas a esse patrimônio. Não tem como negar, né, as suas características singulares e culturais. Então, no inventário, nós buscamos exatamente, aí é só uma definição maior, mas eu vou fazer um resumo, né? Para o levantamento preliminar que a gente que eu já falei anteriormente, né, que era a questão fundiária envolvendo as pessoas, né, e o DENOX. Né? Então, surgiu essa problemática no nosso inventário lá que nós realizamos. Então, o processo de identificação, informação, coleta de dados, né, aproximação com as pessoas. E aí nós realizamos uma primeira atividade de oficina para identificar as referências culturais dessas pessoas. Então, a primeira mandala, que está aí descrita, né, houve a apresentação do nosso projeto, né, e o diálogo sobre o que seriam essas referências culturais. Então, partimos de uma pergunta, né, principal. O que você considera como patrimônio cultural da comunidade? E aí as pessoas iriam falar conforme as referências culturais indicar. Eu acho que isso é patrimônio porque faz parte da minha herança, da minha família e tal, e tal, e tal. Né? Porque faz parte da minha identidade, porque eu trabalho nisso, porque eu vou lá brincar, lazer, tudo mais, na celebração. Então, lá elas indicavam suas referências culturais e nós vamos ver que elas estão extremamente associadas com o patrimônio. Então, a segunda mandala, né, foi realizada somente com as mulheres. Por quê? Porque os integrantes do projeto perceberam que na mandala, na primeira mandala, né, na primeira oficina, as mulheres estavam ali um pouco acuadas, né, ficaram um pouco tímidas, porque elas estavam ali junto com os homens e tudo mais. Então, resolveu-se fazer essa mandala só com as mulheres. E aí surgiu outras referências culturais, né, que não surgiram na primeira mandala. Então, essa segunda mandala foi exclusivamente feita por mulheres e com as mulheres da comunidade. E, por último, a terceira mandala, que foi numa reunião, né, a terceira oficina, numa reunião da associação, enquanto eles discutiam e debatiam a questão problemática deles, né? Então, nós participamos dessa reunião e vimos como eles estavam já
interessados e empoderados nessa perspectiva da permanência. Então, aqui, essa imagem, só como é a metodologia da mandala. Né? Ela é feita por cones, mas você pode adaptar. Então, ela tem, no centro, a cultura, a palavra cultura, e os outros 6 cones são as referências culturais, como as formas de expressão, saberes, lugares, celebrações, objetos e edificações. Ou seja, quando se perguntou para as pessoas o que você considera patrimônio na comunidade, e elas falavam, é a beira do açude porque ela era onde eu brincava na infância, onde a gente ia buscar água e tudo mais, tem a memória, a afetividade. Então, em qual categoria dessas aí a beira do açude vai se incluir? Então, eu incluo a beira do açude como lugar, porque é um lugar para mim. Então, era dessa forma que a gente ia construindo essa proposta. Então, aqui, rapidamente, o croquis, né, a elaboração do croquis, com as referências culturais, o croquis feito à mão e depois foi mais bem atualizado, mais bem feito pelo design, né, pelo computador, mas aqui a gente tem, na imagem assim não dá para ver muito bem, mas depois posso disponibilizar para quem quiser. E aí, já partindo para o final, para finalizar, a identificação dessas referências culturais, né? Como eu falei, como a gente mostrou, essas 3 oficinas, e aí algumas referências culturais apontadas pelos moradores, como na categoria celebrações, os cultos evangélicos entraram como uma celebração, né? E lá tem uma igreja evangélica. Na categoria saberes, né, a construção das casas de taipa, plantio de roçados e a pesca artesanal foi considerado um patrimônio, né, da comunidade e como um saber, né? E você vê que ela está integrada todas com o contexto singular da área, né? Porque casa de taipa, né, era uma exigência do DENOC, só podiam viver na comunidade se construíssem casas de taipa, não podia casas de alvenaria. Então, as casas de taipa são uma forma de resistência política também dessas pessoas, né? Plantio de roçado e a pesca artesanal no açude. Forma de expressão, né? Algumas aí, brincadeira de casinha do mato, das crianças, né? A maneira de ver a pedra da galinha choca. Né? Referência a lugares, né? A comunidade como um todo, ela foi considerada um lugar, né? O açude cedro foi considerado um lugar, a pedra da galinha choca e a beira do açude também foi considerada como um lugar. Já os objetos, né? O covo de camarão para a pesca, né? É uma atividade, a pesca é muito importante para eles. O galão de pesca e a tarrafa. Então, os objetos exclusivamente estão associados à pesca. E as edificações, né? Moradores consideraram como importante as casas da comunidade, a igreja evangélica como um templo, né? O bar da Mangueira como comércio e um lugar de reunião, como da comunidade, e os galpões e as paredes do açude, né? Galpões do DENOC. Então, aqui nesse mosaico, é só para a gente observar algumas dessas referências, né? A igreja, né? As casas de taipa, a beira do açude, a canoa, o covo de camarão aí, no canto superior esquerdo, né? Uma armadilha para pescar camarão feita de carnaúba, né? O roçado, a plantio de milho, e a parede do açude, que é um lugar de travessia, né? Onde as pessoas elas passam para ir à cidade. Então, para finalizar, como o patrimônio pode ser um recurso político? Né? A partir dessa compreensão das dinâmicas socioculturais, né, desenvolvidas nesse território patrimonializado. Né? Diante desse contexto de exclusão, de invisibilidade, as pessoas reconhecerem como patrimônio através, né, da metodologia do inventário, como importantes também para aquele patrimônio, né, para dar continuidade, né, para fazer que as próximas gerações compreendam, né, aquele contexto, aquela realidade, né? Então, por meio do reconhecimento das referências culturais, né, catalogadas através da inventariação participativa. Então, compreendendo que essas práticas culturais, elas representam a sua identidade, a luta por permanecer e ser reconhecido também como parte do patrimônio. Então, o patrimônio, para finalizar, é esse campo de conflitos, né, onde a sua negociação perpassa pelo reconhecimento, né, desses sujeitos sociais
que o compõem. Então, para finalizar, né, algumas perguntas, eu deixo aqui para a gente refletir, né, que valores são considerados na identificação do patrimônio cultural, né? Estamos tombando e preservando para quem? Né? Se as pessoas que vivem patrimônio, elas não estão inseridas na gestão, muito menos na identificação, né? Então, eu agradeço e muito obrigado a atenção. Nós que agradecemos, Yarley, a sua fala importante, necessária, como havíamos dito no começo, né, na sua apresentação aqui para o público. É fundamental que a gente debata mais sobre as questões alusivas à geografia cultural, né? Tivemos um avanço, né, considerável nas últimas décadas aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, para quem de repente não é ligado à geografia, né, nós temos um público diverso assistindo aqui as atividades no canal da GB Caicó no YouTube. É bom frisar que houve uma mudança significativa na geografia no Brasil nos últimos 40, 50 anos, né, com a alusão ao movimento da chamada geografia crítica, né, que teve expoentes como Milton Santos, Rui Moreira, dentre outros. E, ao mesmo tempo, nesse movimento de mudanças, saindo de uma geografia tradicional e passando para uma geografia mais crítica, também passamos por mudanças alusivas à geografia cultural. Então, é muito importante a gente falar que a geografia cultural passou por avanços, né? Tivemos, inclusive, autores como, por exemplo, o professor Roberto Lobato Correia, a professora Zeni Rosendahl, que foram muito importantes nesse movimento de avanço da geografia cultural dentro da academia brasileira, das universidades brasileiras, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, mas a gente ainda percebe que precisa avançar mais, né? Precisa avançar mais o debate da geografia cultural, precisa avançar mais os debates alusivos ao patrimônio e, principalmente, precisamos avançar mais nessa questão de valorizar o que nós temos, né? De patrimônio cultural, que vai muito além, por isso que a fala foi muito importante, que vai muito além de simplesmente prédios antigos. Muitas pessoas associam, o patrimônio é um prédio antigo. Claro, o prédio antigo é patrimônio também, mas a sua fala é muito elucidativa, porque traz outros elementos, né, como patrimônios também. Mostra que outros elementos são sim patrimônios. Então, isso é importante porque também é uma importante vertente da geografia cultural que começa a ser cada vez mais explorada no contexto universitário, portanto, acadêmico brasileiro. Então, dito isso, você deixou, inclusive, duas questões. Que valores são considerados na identificação de um patrimônio cultural? Estamos tombando e preservando patrimônios para quem? E aí, inclusive, eu peço licença para aglutinar, juntar as duas questões e para fazer essa aglutinação de uma forma mais solidificada, de uma forma mais firme, eu questiono o seguinte: como nós podemos efetivamente valorizar essas questões do patrimônio cultural, Yarley? E mais, como a geografia pode contribuir? Eu digo isso porque a geografia é uma dessas ciências que estão presentes, por exemplo, no cotidiano escolar. O professor Yarley é professor da educação básica. Faltei, inclusive, colocar isso na apresentação dele. Então, eu falo isso, Yarley, porque eu acredito que a geografia poderia sim, já que ela é uma disciplina escolar presente em todas as escolas brasileiras, porque ela está no ensino fundamental, está no ensino médio, né? Mesmo com as mudanças recentes que nós tivemos no ensino médio, a geografia, embora com uma menor importância que ela tinha no passado, infelizmente a importância grande que ela tinha com a reforma do ensino médio, que é uma outra questão, acabou sendo suprimida. Eu falo isso com muita tristeza, mas ela ainda está lá presente. Mas, estando presente por isso mesmo, eu pergunto, como a geografia pode, de repente, trabalhar com essas questões alusivas? A identificação do patrimônio cultural, a questão do tombamento e da preservação dos patrimônios. No seu caso, como professor de geografia, existe essa possibilidade de trabalhar com isso? Existe possibilidade da geografia trabalhar com isso na escola, por exemplo, para que a gente comece a educar cada vez mais brasileiros e brasileiras acerca dessa temática? Bom, importantes apontamentos, Diaconia.
Agradeço também as suas contribuições. Antes de responder, eu queria só ressaltar, porque quando a gente fala, né, critica essa questão da monumentalidade, do patrimônio, muitas pessoas, algumas, né, acham que a gente está depreciando o patrimônio material, mas não é a questão de o patrimônio, desculpa, não é a questão só da materialidade, né? Nós não estamos criticando o patrimônio material, mas como ele está sendo valorizado e tombado. Porque se ele vai exclusivamente na forma, na estética, ele exclui vários outros aspectos, né, abstratos, que de maneira ali, primeiro momento, não está visível na compreensão das pessoas. Então, que é preciso mesmo fazer esses apontamentos, né? Então, uma questão de como a geografia pode trabalhar nessas questões de tombamento, a educação patrimonial ela é bem importante nesse sentido, né? De trazer realmente para a escola. Como nós vamos trabalhar? Porque, especialmente na geografia, né? Como vamos trabalhar essa questão do patrimônio cultural, da educação patrimonial na geografia? É importante ressaltar que a história, né, ela tem ali quase que um monopólio das abordagens do patrimônio. Então, algumas pessoas compreendem que, por o patrimônio ser algo histórico, né, associado à história, elas acham que a geografia, como uma ciência, né, como esse viés, algumas pessoas acham que a geografia também não estuda a história, né, é importante também, porque o território é um produto histórico. Então, acham que esse tema do patrimônio ele é restrito à história, né, à disciplina de história. Então, a educação patrimonial na geografia, eu acredito que a geografia pode trabalhar muito bem a partir dessa nova metodologia, né, que a professora Simone Cifone da USP criou, que é a mandala de referências culturais. Porque, veja, na mandala, você tem uma dinamicidade muito interessante, né, que foge daquela aula enfadonha de conteúdo, né, e promove ali a fala dos estudantes. Então, a mandala, por exemplo, ela fala sobre o lugar, o conceito de lugar. Quando fala de edificações, quando fala de forma de expressão, de celebrações, nós estamos trabalhando com aspectos culturais dessas pessoas, né? Então, a educação patrimonial, ela vem, nessa perspectiva, como um ponto importante para se trabalhar na educação básica, principalmente no ensino fundamental, Fundamental 2, né? No sexto ao nono ano e no ensino médio. Então, eu acredito que essa mandala, essa metodologia da mandala, ela tem um potencial muito dinâmico, pedagógico, para que a gente possa, né, trazer os conteúdos do patrimônio cultural para dentro da geografia e refletir, né, e compreender os conceitos, né, e as problemáticas sociais que envolvem, né, as questões geográficas e do patrimônio cultural. Então, eu acredito que essa metodologia da mandala, né, da educação patrimonial, adaptada à geografia, ela é, assim, a porta de entrada para que nós possamos trabalhar a educação patrimonial na geografia, né? Felizmente, eu não consegui ainda fazer algum trabalho sobre isso, né, mas tenho muita vontade de desenvolver uma pesquisa mais aprofundada, mas isso é importante, né, promover, assim, uma reflexão para como é que como nós podemos, né, trabalhar a educação patrimonial dentro da geografia, para compreender que aspectos do patrimônio cultural são valorizados e que refletem, né, a história da sociedade brasileira, né, questão política, né? Quem tem o direito de tombar e quais aspectos? Quais aspectos são valorizados, né? E por quê? Por quem? Né? Então, você viu aí nessa apresentação, né, vocês viram, como o patrimônio ele é bem, dialoga bem com o contexto
brasileiros, de trajetória histórica do Brasil, de formação do território brasileiro também. Por quê? Especialmente, quando nós vamos para o estado do Ceará, grande parte de alguns patrimônios imateriais tombados, eles fazem parte daquele período da formação territorial do Ceará e de povoamento, que era da época do charque, do gado, então da pecuária. Então, nós temos uma riquíssima possibilidade de trazer esse debate para compreender o Brasil como um todo e as questões locais também, a partir desses patrimônios. Né? Então, essa, para mim, né, eu considero a mandala, né, como uma metodologia bem interessante e importante para que isso possa se trabalhar dentro da sala de aula da educação básica. Perfeito, Yarley. E, como eu disse, é importante que a gente cada vez mais trabalhe com isso no chão de sala, na escola, pela importância, né, que essa temática tem para a própria preservação da nossa história, né? A nossa história seguramente seria muito mais valorizada, preservada, se nós efetivamente valorizássemos, portanto, as questões alusivas ao patrimônio. E, como você deixou claro, e isso é importante da nossa atividade de hoje, é que o patrimônio não se restringe apenas a prédios antigos, a parte física, mas a própria parte paisagística, como você deixou, por exemplo, claro, no caso cearense de Quixadá, isso auxilia bastante nessa compreensão da importância que o patrimônio tem para todos nós. Para a gente encaminhando para os finalmente da atividade, né, professor Yarley, a questão que a gente faz é o seguinte: quais desafios que a geografia tem, né? Aqui você consegue ver, você que está pesquisando na área, você que faz parte, por exemplo, de um laboratório, né, de um grupo de pesquisa, né? Só para deixar novamente aqui alusivo ao pessoal, o Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, inclusive mandar uma saudação especial ao professor Otávio, né? O professor Otávio que tem muitos anos de Universidade Estadual do Ceará, muitos anos de Propigel, fui aluno do mesmo. Na minha época, inclusive, quando eu fiz o doutoramento, ele era o coordenador do programa, ele coordenava o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. O professor Otávio tem uma vastíssima experiência nos estudos de geografia cultural. Então, o nosso questionamento é justamente nessa perspectiva. Como fazer com que esse processo, né, de estudo sobre patrimônio, sobre geografia cultural, já ainda agora mais para a questão acadêmica propriamente dita, a gente está falando também da questão da geografia escolar, que eu vejo uma potencialidade gigantesca para trabalhar com os diferentes temas da geografia, porque, como eu disse, a geografia, assim como a história, a matemática, a língua portuguesa, as línguas estrangeiras, a química, a física, são componentes curriculares que os alunos da educação básica vêm desde os primeiros anos, né? Que eles estão nas escolas. Então, temos que aproveitar, inclusive, esse potencial, que, infelizmente, outras áreas, por exemplo, acabam não tendo, porque elas acabam tendo que ser correlatas, como, por exemplo, as políticas públicas, que aparecem em todas as áreas, mas elas não aparecem especificamente como componente curricular. Uma ou outra escola, às vezes, nos itinerários formativos, né, que é algo que veio na reforma curricular do ensino médio, né, na nova BNCC, pode aparecer, mas não é muito comum. Então, a geografia não, a geografia aparece para todos, porque é um componente curricular obrigatório. Então, por isso que eu falo da importância da geografia e do patrimônio cultural nas escolas. Mas, dito isso, trazendo para a universidade, Yarley, como é que você encara isso para as universidades, para as academias, sabendo que, infelizmente, inclusive, algumas instituições de ensino superior não possuem geografia cultural como componente curricular obrigatório. É importante frisar isso. Aqui em Caicó, por exemplo, a geografia cultural aparece como componente que está na grade curricular, mas, infelizmente, isso não é uma realidade latente no restante do país. Esse é um tema bem importante, Aponi, porque o professor Otávio sempre fala para a gente, apesar da geografia cultural ela ter avançado muito, né, nos últimos anos dos estudos no Brasil, com eventos específicos, né, de geografia cultural, como vai ter agora Imperatriz de Maranhão,
questões do patrimônio cultural, né? Ainda existe uma resistência muito forte, né, dentro de algumas universidades, alguns programas, em abordar as questões da cultura no espaço, né? Porque, veja, não estamos negando que a geografia crítica, né, no seu período, ela não seja importante, mas o que condenou-se naquela época foi a descrição, né, o que é louvável, né, mas condenar a exclusividade da descrição. Então, reconhecer que a geografia ela tem uma imensa possibilidade, imensos campos de atuação, né? Então, eu acredito que compreender essas múltiplas abordagens da geografia. Então, por quê? Porque ao se condenar, por exemplo, a descrição, né, das paisagens e tudo mais que eram feitas, né, no século XIX, no meados do século XX, nós perdemos essa nossa compreensão de esse nosso conhecimento, essa nossa importante, como é que eu posso dizer? O nosso importante busca de conhecer, de descrever, de compreender uma certa paisagem a partir dos seus aspectos. Então, você senta em determinado lugar, numa praça, e você observa as espacialidades, né, as dinâmicas. Então, você vai descrevendo aquilo e vai tornando, né, esse seu trabalho mais teórico com os autores que falam sobre essas questões. Então, um dos desafios, né, da abordagem cultural, da geografia cultural, é exatamente essa resistência. Okay? Não taxar a geografia cultural como algo, né, tradicional, né? Porque a diversidade da geografia é exatamente isso, esses vários aspectos, né, que nós podemos estudar. Geografia e literatura, por exemplo, como você pode observar certas paisagens, como autores eles descrevem certos contextos sociais, econômicos em suas obras, né? Como os autores descrevem certas paisagens. Então, isso é importante para a gente fazer o nosso raciocínio geográfico espacial também. Mas não que tenha que ser exclusivo, mas que possua essa diversidade. Então, eu acredito que essa problemática, né, é um dos maiores desafios que a gente tem, inclusive em algumas universidades, nos programas que não têm exatamente a disciplina de geografia cultural ainda em suas grades curriculares. E isso é muito ruim, porque em alguns contextos, né, regionais, locais, as pessoas não pesquisam certos aspectos culturais do espaço, né, em seus territórios, suas cidades. Então, é importante a gente compreender também essa parte. Não só a questão econômica, social, que também é importante a gente ressaltar, mas também compreender essas outras faces da geografia. Então, eu acredito que vai mesmo nesse sentido, a gente entender que a geografia é múltipla e que as abordagens culturais do espaço são reais, e tem métodos e procedimentos para que a gente possa compreender, e que elas também podem virar políticas públicas de reconhecimento e de atuação na sociedade, como eu acabei de apresentar aqui nessa nossa apresentação. Perfeito, Yarley. E, de antemão, agradeço, inclusive, por esse esclarecimento. E a gente espera, né, como a gente colocou também no começo da atividade, né, que ações, né, humildes como essa que nós estamos fazendo aqui, possam cada vez mais ampliar o interesse das pessoas pelos estudos da geografia cultural, pelos estudos do patrimônio, ou que, pelo menos, elas consigam enxergar mais que a paisagem dela ao redor, a paisagem, é bom lembrar, um dos 5 grandes conceitos da ciência geográfica, né, junto com espaço, território, né, região e lugar, que a paisagem ao redor delas possa realmente trazer às mesmas um interesse a compreender como aquela paisagem foi constituída, quais fatores que a constituíram, quais fatores que a colocam hoje naquele contexto, e não tem ciência melhor do que a geografia para mostrar isso. Seja as paisagens ditas naturais,
sejam as paisagens antropizadas, modificadas, historicamente construídas pela humanidade. Eu acho que isso aí é mais um, inclusive, up, é mais um plus, é mais uma vantagem que a geografia tem e que precisa ser exaltada. E a geografia cultural, a partir dos estudos do patrimônio, seguramente traz isso, Ian. Eu acredito seriamente nisso. Yarley, novamente agradecemos a sua fala, a sua contribuição, ficamos muito felizes, esperamos, né, que mais temáticas alusivas à geografia cultural, mais temáticas alusivas aos colegas, né, mostrando novamente o Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, sejam efetivamente trazidos, né, para que sejam falados, claro, sobre a questão do patrimônio cultural, sobre identificação, tombamento, preservação, mas que outras temáticas também da geografia cultural possam ser trazidas. Eu acho que tem uma grande variedade de temáticas. A própria capa inicial da sua apresentação deixa claro isso, quando você traz imagens de São Luís, no Maranhão, quando você traz imagens do interior cearense. Eu acho que isso aí, né? Inclusive, a gente está trazendo ela novamente, deixa muito claro isso quando você mostra a imagem de São Luís, né? De um patrimônio cultural que geralmente acaba sendo de forma mais popular, mais conhecido, que são as festas, os folguedos, as manifestações folclóricas, por exemplo, como é o caso maranhense. Mas no caso cearense, quando você traz, por exemplo, a paisagem natural, como é o caso aí da comunidade de Cedro Novo em Quixadá, né, o famoso Monumento da Galinha, né, já deixa claro que não é apenas, né, essa paisagem cultural física, como eu disse há pouco, que precisa ser valorizada e precisa ser refletida, mas todo esse contexto de paisagem que nos cerca. Inclusive, os colegas da chamada geografia física e ambiental, né, eles têm valorizado cada vez mais isso, né? Seja a partir de estudos no chamado geoparques, né? Como, por exemplo, eu estou na região de um geoparque, né? O Geoparque Seridó, né? Que, inclusive, ele tem reconhecimento hoje internacional, mundial, pela Unesco, né? Como também outras áreas que não têm esse mesmo reconhecimento internacional mundial pela Unesco, no caso do Geoparque Seridó, mas outras áreas também que são igualmente importantes nessa questão do patrimônio cultural e que precisam ser, portanto, ser melhor vistas. E a gente espera, né, Yarley, que outros temas também da geografia cultural sejam trazidos aqui no canal, né? Já que o laboratório seguramente, né, na UES, tem ricas pesquisas a respeito, né, lideradas pelo professor Otávio. Então, Yarley, novamente a gente agradece e a gente abre agora para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito, Japoni, a oportunidade de trazer esse debate, né, aqui, mostrar, evidenciar essas abordagens da geografia cultural, né, no espaço, especialmente aqui no Ceará, mas também o objetivo é instigar também outros colegas aí que vão ver, estão vendo a live, né, especialmente aí para vocês, aí em Caicó, né, que possam buscar estudos, né, dos aspectos culturais, das religiosidades, né, como a festa aí de Santana, né, os aspectos da vida sertaneja nas regiões rurais, né, de Caicó, do Seridó também, as relações do Geoparque aí, como essas pessoas vivem, convivem com esses monumentos aí também, que tem esse albergue no Rio Grande do Norte também, né, aí na região da Serra do Patu e tudo mais. Então, elucidar e trazer exatamente essas abordagens possíveis da geografia cultural, e eu agradeço esse espaço e espero que as pessoas possam, né, exatamente, compreender melhor os aspectos culturais de suas regiões, seus lugares, suas cidades, e trazer para os estudos e compartilhar conosco, né, em eventos e tudo mais, conversas também. Então, essa nossa apresentação ela vai exatamente nesse sentido, acredito, né, trazer, né, elucidar essas possibilidades da geografia cultural dentro da nossa geografia, que é tão múltipla e tão rica, né? Então, eu agradeço mais uma vez e fico aí aberto a quem queira conversar sobre o tema, né, fazer parcerias e tudo mais. Então, muito obrigado aí pelo espaço e um grande abraço a todos aí de Caicó e do Brasil.
Nós que agradecemos, professor Yarley, novamente, parabenizamos pela atividade, esperamos que nesse seu processo de obtenção do título de mestre em geografia, cada vez mais temáticas também possam ir surgindo, muito embora a gente sabe que o tempo do mestrado é curto, né? Não dá para abranger tudo em 2 anos, mas de todo modo já fica, inclusive, possibilidade para que outras pessoas possam fazer mestrados nessa área e mais ainda, que no seu futuro doutoramento, né? Que, se Deus quiser, vai vir em breve, esses estudos sejam cada vez mais aprofundados. Acho que esse é o objetivo, né? Que a gente abra espaço para que essa temática seja cada vez mais discutida, né, de forma mais frequente aqui no canal da AGB Caicó e que esses espaços sejam cada vez mais abertos. É isso. Então, professor Yarley, novamente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês aí que estão no outro lado da tela, nos assistindo, nos ouvindo. Continue nos acompanhando, né, nas redes sociais, @AGBCaicoRN, né, no Instagram, no Facebook, nos acompanhe. Sempre tem novidades lá sobre as nossas atividades, sempre tem novidades lá sobre as nossas ações, como a AGB Caicó, o professor Yarley, que inclusive faz parte do comitê gestor da AGB Caicó na atualidade, que é um coletivo de gestão, né? A gente está até colocando aí as nossas redes sociais e as possibilidades de filiação, né? Em @AGBCaicoRN, né? E agbcaicorn@gmail.com, e também tem um WhatsApp da seção local, DDD 84 98185 8585, repetindo, DDD 84 98185 8585. E, novamente, Yarley, nós agradecemos a sua importante fala e nos colocamos à disposição, como eu disse, o grupo, né, de Geografia Cultural da UES e todos os outros grupos de Geografia Brasil afora, para que tragam suas pesquisas e, no nosso caso da Geografia Cultural, que essas pesquisas sejam cada vez mais visualizadas e aprofundadas. Novamente, um abraço a todos e até a próxima.